Bem-vindos a mais um episódio de Só Eu Pode. Hoje nós estamos com uma convidada muito especial. É a Teleana. Ela é uma estudante da faculdade de medicina da Universidade de Coimbra, lá de Portugal. E ela vai contar hoje um pouquinho dessa experiência, dessa relação Brasil-Portugal, fazer um pouquinho da comparação na área da saúde. E é isso, né? Acho que é mais um bate-papo, é uma coisa leve. Acho que vocês vão gostar bastante desse episódio de hoje, já que muitos alunos eles têm interesse em fazer essa internacionalização, esse intercâmbio, que é muito interessante assim em todas as áreas. Quer se apresentar, Teleana? Fica à vontade. Bem, eu sou Tiliana Nascimento, sou cabo-verdiana e fui para Portugal estudar quando eu tinha 18 anos. E pronto, nos últimos 5 anos eu estou a viver ali. Fui para Coimbra, uma cidade muito bonita e calma, muito boa para estudantes, e tem sido o meu progresso lá até hoje. Você sempre quis fazer medicina? Sempre foi um desejo escolher Portugal para Como foi isso? essa escolha? É assim, eu sou aquela pessoa que desde pequenina os meus pais me diziam que apresentava sinais que queria ser médica, mas na hora de fazer a decisão não foi uma coisa tão fácil quanto isso. E escolhi mesmo em cima da hora, através de. Existem cooperações dentro do nosso país, Cabo Verde e Portugal, então oferecem vagas de estudo para os alunos. E dentre as listas que tinham, eu vi a Universidade de Coimbra, eu vi que era uma universidade conceituada e também o ambiente da cidade que era propício, porque eu gosto de lugares calmos. Dá para ver que eu vim parar aqui, não é? Sim. E pronto, eu fui para lá e tem sido assim. E hoje você está no 6º ano. Exatamente. E como está sendo essa experiência da medicina até aqui? Tem sido muito boa, muito desafiadora, porque no início tinha a sensação de que, assim, primeiro ano seria um ano de tudo diferente. É país diferente, são pessoas diferentes, modelo de ensino diferente, era adaptação. Eu dizia, ok, o segundo ano vai ser mais fácil. Só que no segundo ano existem sempre novos desafios pela frente. E o bonito disto é que vão-nos preparando o caminho para conseguirmos ultrapassar os desafios. Ora, vez ou outra, algo não vai tão bem quanto queríamos, mas faz parte da vida e vamos seguindo, não é? Altos e baixos. E é uma ótima vivência que a gente gosta Sim. de ouvir, né? E eu Porque estamos agora no nosso primeiro ano. Sim. E é muito importante essas experiências, principalmente vindo de outro país, né? Com certeza. É muito rica. Porque, assim, começar algo já é difícil. E ainda mais em outro país, a gente vivenciou um pouquinho disso, só que, De mudança claro, de não cidade, de né? país, mas de cidade mesmo. E pelo menos a maioria da nossa sala não é da cidade de Limeira. Então, querendo ou não, é uma mudança, é algo novo. E é isso que você falou, né? O primeiro ano você toma aquele baque. Caraca, onde eu tô? E Exatamente. depois a gente espera que vai se acostumando. É. E durante a faculdade, como foi esse processo do intercâmbio? Como foi o processo de pensar assim, gostaria de fazer uma internacionalização ou não? Foi uma coisa recente que você foi descobrindo ao longo do tempo? Como foi? É assim, eu entrei no primeiro ano em 2019, não é? E logo no segundo semestre do primeiro ano começou a pandemia. Estivemos todos em casa e não estive tão ligada à programação da universidade em coisas extras. Só que já a partir do terceiro ano eu passei a conhecer melhor, a saber que existiam programas de mobilidade, tanto para países da Europa quanto para fora. E então eu comecei a pensar, foi aí que eu vi o Brasil na lista. Eu, boa opção. Então, só que o Brasil só permitia para o sexto ano. E por isso, quando chegou no meu quinto, agora é a hora. É isso. Foi isso. E tá gostando? Estou gostando muito. Eu sou uma pessoa que preferi não criar muitas expectativas antes de ir para um lugar. Preferi conhecer e aproveitar o de melhor. E tem sido muito bom, desde o acolhimento,
As instituições que eu tenho visitado tenho aprendido muito, porque as pessoas têm mostrado muito receptivas e sabem que eu estou aqui também para aprender coisas novas Sim. e fazem por isso. Por isso bom. tem sido uma experiência muito interessante, muito boa. Que bom. Hoje você recomenda que os outros alunos do Brasil também façam essa Com internacionalização? certeza, porque a internacionalização nós aprendemos conteúdos da escola, não é? Coisas Uhum. de medicina, mas também nós aprendemos coisas que as escolas não nos ensinam. Sim. É sempre um desafio estar num lugar novo, não conhecer pessoas, nós desenvolvemos a nossa confiança, a nossa autonomia, não é? E eu acho que é uma experiência muito boa. É sempre bom viajar, não é? Sim. Então, eu recomendaria só, eu sugeria que a pessoa tivesse muitos feedbacks para poder ajustar com os seus objetivos, expectativas e daí dar um voto de confiança à experiência. Aham. Que querendo ou não, a gente escolhe o lugar de acordo aquilo que a gente quer, né? Um pouco. Se a Sim. gente dá um tiro no Exatamente. escuro, não é uma experiência que acaba sendo tão bacana e enriquecedora Isso. para nossa bagagem. E assim, você escolheu o Brasil, você veio fazer, né, esse Uhum. intercâmbio aqui, e assim, fazendo um pouco essa comparação para poder entender mesmo como funcionam os dois países. Você já esteve presente em alguns hospitais aqui no Brasil, certo? Certo. Você acha muito diferente a dinâmica ali de trabalho dentro do hospital? Como que é? Quando comparado à prática e dinâmica ali de Portugal? Então, eu estive mais no contexto de ensino aqui, não é? E em Sim. Portugal também, Sim. porque na verdade eu comecei o meu estágio aqui. Então não tem tanto ponto de comparação quanto eu gostaria para ver a dinâmica. Sim. Entretanto, o funcionamento eu acabei por ver que é diferente. Mais à frente sei que vamos falar sobre o Sistema Nacional de Sim. Saúde e o SUS também. Vou dizer algumas diferenças em termos de organização mesmo, estrutural, e Sim. o atendimento acaba por ser um bocadinho diferente. Uhum. Eu, em Coimbra, estive mais no hospital terciário, fui poucas vezes a centros de saúde, e o hospital que eu estive tinha mais uma estrutura diferente daquela que há aqui. Ambas são boas, porque eu percebi é que os níveis de cuidado prestados são diferentes entre os dois hospitais que eu estive em contacto. Pronto. Sim. Assim, uma conversa com a nossa professora Maria Alice, eu não sei se você chegou a ter contato com ela. Ela falou sobre algumas diferenças nesse fluxo dos Uhum. hospitais, né? E uma das coisas que ela apontou foi exatamente sobre essa organização de atenção primária, atenção secundária, Exatamente. atenção terciária, que tem algumas diferenças com Portugal, né? É, e foi até uma coisa que a gente pensou em trazer para o podcast também, para ela trazer e Uhum. conversar com a gente, mas foi uma orientação dela para te questionar mesmo sobre essas diferenças, né? Sim. Como que você acha, assim, que essas diferenças, na sua opinião, na sua visão, elas são boas, elas são benéficas, positivas, de acordo com a vivência ali e cultural daquele país, né, de Uhum. Portugal e daqui do Brasil, ou não? Você acha que não tem essa relação? Eu acho que sim, são benéficas. É claro que ambos os sistemas têm coisas positivas e coisas Sim. negativas, mas pelo que eu percebi está adaptado à realidade e à sociedade. Uhum. Então, são países diferentes, sociedades diferentes. E pelo que eu percebi, o sistema de Portugal funciona muito bem para a sociedade portuguesa e aqui funciona bem para a sociedade brasileira. Tanto que a forma que é engraçada que quando eu cheguei cá, eu perguntava, ok, o que é que nós temos em termos de cuidados primários, secundários, Uhum. terciários? Eu procurava saber os hospitais onde eu estive, o que é que Uhum. são, porque até as designações são diferentes. Sim. Por exemplo, lá não temos a designação de posto de saúde. E as pessoas diziam, postinho. Quer dizer, Postinho. Real. e depois diziam, unidade básica de saúde. Depois eu vim saber que são coisas. Sim, A mesma coisa. a mesma Pronto. coisa. E também, eu acho que isto também tem a ver com a forma como a formação médica está projetada, porque aqui eu vejo que depois de fazer o sexto ano somos livres e temos mais espaços em que podemos atuar enquanto médicos no Brasil. Certo. Já em Portugal, a estrutura está definida que a pessoa siga um caminho até a especialização, se quiser, praticamente direto. Então, pelo que eu percebo das conversas das pessoas,
Hã, o médico, ao terminar o sexto ano e ao fazer o ano comum para ter mesmo a autonomia de ser médico, praticamente já não tem tanto espaço para trabalhar. Já aqui eu vejo que não. Temos os postos de saúde que os médicos podem estar aí, Generalistas, né? conseguem fornecer Isso é verdade. apoio para a comunidade à volta. E nós sabemos que temos muitas pessoas, muitas comunidades, Demanda é situações alta, diferentes, né? então dá para ir respondendo à demanda que tem. Uhum. Eu vi, por exemplo, que mas que aqui também, para além dos postos de saúde, pode ir para os pronto atendimento. E lá, por exemplo, as urgências estão mais já em contexto hospitalar. Então, Sim, o fluxo acaba por ser diferente, sim. mas ambas funcionam e acho que são adaptadas à realidade do Aham. país. Que bom. Verdade, né? Hoje tem alguma coisa que você acha que existe, né, no sistema de saúde de Portugal que seria benéfico para trazer para cá e coisas daqui para levar para lá, quais seriam? Olha, uma coisa que eu gosto muito em Portugal é a atenção primária. Eu acho que é excelente, porque o grande trabalho acaba por ser feito pelos médicos de medicina geral e familiar, que apostam muito na promoção e medicina preventiva. Então, acaba por ser muito bom este trabalho que acabam por fazer nos centros de saúde e unidades de saúde familiar. Uhum. Já, e também, outra coisa que eu gosto muito é a digitalização da saúde. Vou explicar. Lá existe como se fosse um pontuário eletrónico em que permite que em diferentes níveis de cuidados de saúde os médicos tenham acesso aos exames, aos atendimentos anteriores, o histórico de doente, basicamente. Então, permite ter uma continuidade de cuidados, uma integrabilidade muito boa. Sim. Para além disso, existe também a plataforma SNS 24, SNS Serviço Nacional de Saúde 24, é uma plataforma que tanto pela app quanto pela net nós conseguimos acessar. Nós podemos ter teleconsultas com a SNS 24, chamamos Uhum. pelo médico, pedimos prescrições, fazemos umas consultas rápidas, Sim. claro, eh, dentro da situação Aham. cabível, não é? Porque senão também Uhum. pode Com ir a certeza. presencial. Sim. E também fornece informações como, por exemplo, se eu for ao médico e ele me fazer uma prescrição, me passar medicamentos ou um exame, eu consigo ter todo o acesso através da app. Legal. Ou vou a uma consulta, fazem uma prescrição, às vezes dizem, quer receber através de SMS, do teu telefone, não é preciso Perfeito. papel. E Muito também, sim, eu vou realizar um exame. Depois eu encontro o exame que eu fiz do respectivo resultado, por exemplo. Então, Tudo assim, realmente unificado, né? O Brasil ele está tendo uma tentativa de digitalização, É. porém ainda não é eficaz, não atingiu, acho que o ápice de Estamos no desenvolvimento processo, né? necessário. E assim, quando ela falou especialmente da questão da receita, porque aqui nos postos de saúde é muito comum a gente perguntar, especialmente para o senhor, para a senhora, e elas falaram que não sabe qual é o nome do remédio, qual foi a receita passada. E É uma querendo ou não, dificuldade, isso né? uma questão que é encontrada que essa digitalização ela resolve muito bem o problema apontado e realmente é muito ruim, porque é bom o médico saber qual medicação o paciente está realmente usando, como que está, de fato, o acompanhamento geral nele, não só ali naquele momento, mas Como é a nos outros posologia, hospitais, né? nas questões laboratoriais, tudo mais. Exato. Assim, no primeiro episódio nós deixamos muito claro sobre a nossa paixão, assim, por educação e saúde. Assim, a gente ama muito. E a atenção primária, ela fala muito da educação em saúde, né? Que é a medicina da profilaxia, né? Da prevenção, da promoção de saúde. Então, assim, é um assunto que brilha nossos olhos e provavelmente falaremos sobre isso em todos os episódios. Porque é uma coisa que de fato a gente acredita e que nós, como futuras médicas, gostaríamos muito de apostar nisso. Exatamente. E ouvindo alguém que já vive essa experiência da promoção de saúde, de perceber que é um potencial bom que você vê no seu país, é muito legal pra gente, né? Nos dá mais força, assim, para continuar nesse projeto de educação em saúde, de seguir adiante com a nossa vontade, com o nosso querer, né, Amanda? Sim, com certeza. E a gente é tão apaixonado porque a educação em saúde, ela pode ajudar na atenuação de muitas questões aqui no Brasil. Exatamente.
Porque, assim, muitas das vezes, até mesmo fake news, a pandemia escancarou, né, gente? A Uhum. questão da vacinação, das pessoas Exatamente. serem contra, é uma realidade. E querendo ou não, o meio digital, ele está favorecendo ainda mais essa questão associada às fake news, às notícias falsas. Uhum. Então, assim, a educação em saúde, ela tem que ser mais trabalhada e bem desenvolvida. Espero que, como Portugal, como bem dito por você, para justamente a gente não arrastar essas questões para todo o tempo, porque Sim. atrapalha muito a qualidade da Do saúde. atendimento e da É. saúde E pública, depois né? existem muitas situações que são preveníveis. Se nós Sim. conseguimos atuar logo no início, nós conseguimos melhorar a qualidade de vida da pessoa, nós vamos conseguir libertar os sistemas acima para outras questões que talvez careçam mais. Sim. Então é um trabalho. Falando assim sobre essa carência, né, de algumas demandas diferentes dos nossos sistemas de saúde. Aqui no Brasil a gente tem o SUS, né, que é um sistema público que qualquer pessoa tem acesso. E lá em Portugal, existe essa diferenciação do sistema de saúde público e privado? Como é? Existe. E uma coisa que eu gostava de dizer é que o SNS não é gratuito na totalidade como como aqui existe o SUS. Lá é baseado no princípio da equidade, mas as pessoas acabam por pagar taxas moderadoras. O mesmo acontece para os medicamentos, são comparticipados. A comparticipação vai de 15% a 90% e vai variando de acordo com o escalão, não é totalmente gratuito. Entendi. É. E assim, você acha que é necessário? Faz diferença essa gratuidade que tem? Faz. Faz diferença. Por exemplo, eu pude ver a pessoas na consulta e eu lhe perguntava: você prefere que eu lhe passe este medicamento ou o outro? Eles preferem o do postinho, que é gratuito, porque não consigo comprar. Sim. Então, pronto. Voltando à sua questão entre o sistema entre o privado e o público, lá o privado, pronto, é privado e as pessoas para terem acesso é através dos seguros de saúde, não é? Sim. E muitas vezes podem preferir o sistema privado por ser mais rápido ou mesmo por preferência, ou gostar do atendimento, pronto, vão para lá. O que às vezes acontece é que, por exemplo, no SNS vão fazer uma consulta, passam um exame, por exemplo, um ataque, ou um ataque, por exemplo, e a lista para fazer é grande. O que é que as pessoas preferem fazer? Ir no privado, fazer o exame, depois retornar ao SNS. Mas também podem existir situações em que o privado gera serviços para o público. Existe também essa parceria. Entendi. Aqui, assim, tem algumas demandas que o sistema privado não consegue suprir e também passa para o público, como, por exemplo, no tratamento de câncer, né, que hoje é do sistema público, que apesar de existirem alguns exames e algumas demandas específicas conseguem ser atendidas no privado, mas a maior parte do tratamento é feita no sistema público. Então, acredito que seja um pouco parecido nesse aspecto, né, da demanda, de alguma demanda privada ser passada para o público e vice-versa, como algumas pessoas também preferirem alguns exames específicos para fazer no privado e depois voltar ao sistema público para ser atendido pelo médico, enfim, da unidade básica ou médico da família, conhecido da família, né? Sim. Mas é muito mais por escolha lá. Aqui já é meio que é obrigatório a pessoa realmente. É o que tem, né? É o que tem. E, assim, o que eu percebo muito no Brasil é que as pessoas, elas criticam muito o sistema e acabam não vendo alguns pontos bons. Porque, justamente porque entra naquilo de novo da educação em saúde. Porque, por exemplo, aquilo que você falou sobre a questão primária, as pessoas elas pensam que ali é um pronto atendimento. Então, por exemplo, quando elas pegam e estão com uma febre, uma dor de garganta, elas procuram o posto porque elas não entendem que que questões relacionadas a isso é mais com pronto-socorro. E aí acaba gerando todo um sobrecarregamento no sistema que não tem que ser gerado. Que não tem que ser gerado, né? Exato. Que é o que ela falou das demandas, né? Sim. De serem diferentes.
E o que você acha, assim, qual a sua opinião sobre o SUS, o Sistema Único de Saúde, ser 100% público? Como está sendo ver isso, viver isso? É isso. Eu porque cheguei aqui, eu ouvi comentários bons, mas também ouvi algumas lamentações. Sim. E o facto de ser totalmente gratuito, eu percebi que às vezes as pessoas acabam por abusar disso. Muitas pessoas me queixaram disso. Olha, por causa de ser gratuito, vem, mesmo sem ter às vezes um motivo que de facto devesse Sim. Atestado. acaba isso. Segunda-feira, Dia Mundial dos Ela Atestados. já sabe. Ela já foi. Por outro lado, também, eu vi que existe às vezes um subfinanciamento e acaba por variar as condições que o SUS oferece de região para região. Sim. Então, eu acho que se fosse uma coisa mais unificada, as pessoas acabavam por ter uma mesma oportunidade aos medicamentos, aos insumos médicos, não é? A equidade e a universalidade, Exato. né? Os Que princípios são que os ainda não são princípios do seguidos, SUS, né? né? E por outro lado, por ter este subfinanciamento, nós acabamos por ter falta de coisas, por exemplo, nos hospitais pode já interferir nos insumos médicos, nos medicamentos, nos dispositivos necessários, porque Sim. acaba por afetar um bocadinho a qualidade de serviços que é Uhum. prestado. Sim. E pronto. Aqui no Brasil, você teve acesso a algum hospital de saúde privada? Não. Assim, aqui em Limeira tem essa... Por exemplo, o hospital humanitário tem a parte pública e a parte privada. Você Exato. conseguiu ir lá? Eu estou na humanitária Aham. neste momento, mas estamos mais na parte pública. Uhum. A parte Sim. privada só passei por ali, mas Sim. não Mas estive você dentro do consegue serviço. ver as diferenças estruturais, Certo, né? É bem diferente. evidente. É bem evidente. E assim, em Portugal é assim também, quando se trata de público e privado, por mais que tenha esse Apesar, subsídio que apesar as de não pessoas ser pagam. 100% Para gratuito, ser né? muito sincera, eu não fui ainda muito a um serviço Aham. privado. Uhum. Eu sempre, quando precisei de saúde, fui através do meu médico de família no centro de saúde. Mas porque eu percebo das pessoas que já foram e do que eu vejo, o privado também oferece muito boas condições, só que é caro, não é? Sim. Tem. Sim, é mais rápido, a pessoa tem atendimentos mais rápidos e também, por ser privado, acabam por fazer tudo o possível para que as pessoas gostem, então por isso investem muito O nas cliente, né? estruturas, no atendimento, Claro, da mas- pessoa se sentir Sim. acolhida. Aham. A gente também consegue sentir essa diferença nos atendimentos. E questão de tempo de espera. Porque, assim, às vezes no SUS é muito. A gente demanda é passa muito alta, né? tempo. A demanda é alta, E então... no privado é bem mais rápido, bem mais Mas isso prático. também uma das coisas que eu não gosto muito é isso, é o tempo de espera, que dependendo da situação da pessoa, da patologia em si, o tempo de espera pode ser grande também. Sim. Bom, nós preparamos, amiga Isis da produção, traz pra gente. A gente, na verdade, eu tinha feito um pão de queijo mineiro, apesar da gente estar em São Paulo. Só que os meus filhos queridos não deixaram sobrar pra você, Teleana. E aí, o famoso pão de queijo mineiro, você não vai ter Tá, experimentado hoje. a gente comeu, Aí tá? no ficou nosso muito estômago. Mas a gente comprou uma lembrancinha pra você. É uma lembrancinha bem brasileira. Bem brasileira. Bem brasileira. Não sei se você já comeu, mas... mas a Muito gente obrigada. queria demonstrar nosso carinho pela sua participação aqui com a gente. Eu é que agradeço. E queria que você deixasse, assim, uma mensagem para nós que estamos no primeiro ano de medicina. Nesse início da caminhada, nesses sonhos de um intercâmbio, nesses sonhos da medicina, de sermos médicos, o que você diria? Eu digo para viverem um dia de cada vez. Importante. E vão aproveitando cada ano, cada novas experiências que vos apareçam. Não se limitem somente a cumprir a grade curricular. Isto é uma coisa que eu digo a todos, porque a faculdade é um espaço para nós aprendemos de medicina, mas também um exemplo vivo que vocês têm com a vossa liga académica
que fazem muitas atividades. Vocês acabam por desenvolver muitas habilidades. Porque, querendo ou não, vocês notam que vão aprender a fazer habilidades de gestão. Estão agora aqui a fazer um podcast que supostamente deveria não ser algo para mim. O que é que ele tem a ver com um podcast, não é? Mas estão aqui a desenvolver habilidades que no futuro vão servir muito. Não queiram estar no primeiro ano e estar no 6º ao mesmo tempo. Vão aprendendo as coisas paulatinamente, dão tempo para si. Às vezes o trajeto não é fácil, não existem os momentos de uma força maior que se chama exames, que às vezes correm muito bem, mas às vezes uma coisinha ou outra não corre. Isto não nos define enquanto estudantes. Nós estamos sempre querendo dar o nosso melhor e trabalhamos para isso, para que no futuro sejamos bons profissionais e sejam sempre profissionais humanos com as pessoas. Desde agora, há um estudo que diz que normalmente os alunos do primeiro ano são mais humanos, vão perdendo a empatia ao decorrer do curso. Eu sei que é uma coisa que não é fácil, mas sempre que estamos com uma pessoa, pensamos, se fosse eu no lugar, como é que eu gostaria de ser tratado? E vamos seguindo em frente. Que é essencial, né? Técnica, humanidade. Eu acho que é isso. E amor, né? Muito a medicina. E como diria meu professor, isso que você falou é verdade. A medicina se aprende aos poucos. Porque a gente quer chegar, às vezes, no primeiro ano, vamos. Nós temos um professor, o Aníbal, ele fala muito. Ele fala, o conhecimento da medicina é uma construção. E a gente se apegou muito nisso, né? De que a gente não tem a casa pronta. A gente precisa pôr um tijolo de cada vez. Exatamente. Pois nós vemos uma coisa hoje. Amanhã nós vemos uma perspectiva diferente. E depois, quando encontrarmos um doente, às vezes não sabemos o que é. E depois, era isso. Não percebi na hora, mas... Exatamente. E depois os conhecimentos às vezes vão atualizando. Então não é agarrar ao que sabemos agora, achar que sabemos tudo. Estarmos sempre abertos a aprender. É isso. Que bom. Guardaremos esses conselhos e orientações, né? E eu acho que a gente tá abraçando muitas experiências de serem vivenciadas no primeiro ano. A questão da atenção primária e tudo mais, a gente tá se dedicando muito a isso. E é muito isso, aproveitar cada momento, gente. Muito obrigada pela sua participação. Um ótimo retorno. Obrigada. Que a sua formação seja impecável e incrível. Que você seja uma ótima profissional, é isso que a gente deseja. E volta, obrigada volta pro Brasil mais vezes. Obrigada por essa vivência, por compartilhar essa vivência com a gente. Com certeza de grande valia. Muito obrigada. Eu agradeço. Vocês de Limeira são muito boas pessoas. Obrigada. Senti muito acolhida aqui convosco desde o primeiro dia que eu estive cá. Então eu agradeço muito por isso. E não só também em Araras, foi muito bom. Muito obrigada. A gente que agradece. Que é essa troca, né, gente? A vida, a medicina é assim. O nosso podcast é assim. Somos uma família. Uma família, exatamente. E São Leopoldo é muito mais do que uma família. Muito mais. Até o próximo episódio, então. Até o próximo episódio. Like, de novo a produção avisando. Like, ouçam bastante. Meu amiguinho aquele, manda. Esse mesmo, esse amiguinho. Aquele que quer fazer internacionalização. Aquele que fala de educação. Bora, só bora. É isso, amores. Obrigada e até o próximo. Beijinhos. Beijinhos.